40, 45, 50, 56%. Essa foi a queda de algumas das principais empresas da nossa bolsa de valores que literalmente dizimou, destruiu o patrimônio de seus acionistas. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quais são algumas dessas empresas, quais são os mercados que ela atua e como nós podemos ficar de longe, bem longe, deste prejuízo de empresas como essas que podem literalmente acabar com o nosso patrimônio. Bem, a primeira empresa que eu quero trazer para vocês hoje, ela está muito correlacionada com a área de commodity, né? Apesar dela pagar aqui dividendos, né? Basicamente dividendos, vamos colocar aqui semestrais, nós podemos olhar aqui no histórico dela, né? Pegar aqui, por exemplo, nos últimos 5 anos, ela vem apresentando uma queda na ordem de 32%. Embora nos últimos anos ela até conseguiu dar uma boa recuperada, observamos aqui um período em que ela surfou, né? Boas margens, distribuiu bons dividendos, fato é que nesses últimos 10 meses ela vem amargando aqui uma queda de 25%. Ou seja, pessoal, se você investir aí seu capital, R$ 1.000, você vai perder pelo menos R$ 250 tendo investido numa empresa como essa. Qual empresa nós estamos falando? Sim, estamos falando dela, da Bradespar, uma holding do Bradesco que tem uma grande participação na Valepar, empresa da Vale, né? Então, totalmente correlacionada aqui no setor de commodity, minério de ferro. Sabemos o que aconteceu, né, com o minério de ferro nesses últimos tempos, embora nas últimas semanas ela vem se recuperando, né? O minério de ferro atingindo alta nas últimas 6 semanas. Fato é que no acumulado dos últimos 10 meses, os seus acionistas perderam aí cerca de 25%, um quarto do seu valor investido. Apesar de que muitos defendem a tese da Bradespar, ou seja, uma forma barata de você comprar Vale, seus múltiplos são bem mais ajustados, fato é que houve prejuízo nessas empresas. Você investe nesse setor? Investe em Bradespar? Coloca aí no campo do chat. Nossa próxima empresa, também correlacionado aí no setor de commodity, podemos observar que no seu histórico máximo que ela até que entregou um bom retorno para os seus acionistas, pegando aí desde a sua abertura de capital, né, aproximadamente aqui em novembro de 2020, fato é que entregou 46%. Nos últimos 2 anos aqui ela vem meio que se dando uma derrapada, né? E nesses últimos 10 meses caiu por volta de 18%, né? Caiu aí 18%, deteriorou a participação aí de seus acionistas em 18%. Que empresa é essa? É a 3R Petroleum, óleo e gás, RRRP3, né? 3R Petróleo 3. Aqui ela se difere um pouco de, por exemplo, da Petrobras, onde a Petrobras aqui ela faz a exploração de petróleo, tem tecnologias, né, bem avançadas para exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. A 3R Petróleo ela já trabalha mais com poços maduros, aqueles já prospectados. Então é um case um pouco mais diferente aí, ok? E a gente consegue até observar aqui, né, pelos seus múltiplos, né? A gente consegue ver aí uma queda de exatamente isso, 13, 14% nos últimos 9 meses. E nesses últimos 10 meses aí, né, tirando a linha aqui, nesses últimos 10 meses, podemos observar uma queda bem assintosa na ordem de 18, 19%. Okay? Você investe na 3R Petróleo? Comenta aí, ok? Nossa próxima empresa, mais uma aqui ligada a commodity. Então, dessas últimas 3 que nós estamos falando, as 3 ligadas a commodity. Né? Esse caso aqui também parte de minério de ferro, apesar de distribuir bons dividendos, nos últimos tempos, né, nos últimos meses, nós podemos observar aqui uma queda de aproximadamente 25%. Né? Agora ela está buscando aqui uma estabilidade na ordem de 23, 24% de queda, mas ainda trouxe, né, ou representou prejuízo para os seus acionistas. Né? Nós podemos observar aqui do seu histórico, por exemplo, dos últimos 5 anos, ela até que entregou um retorno de aproximadamente 9, 10%, né, conforme nós podemos observar aqui. Porém, nesses últimos 12 meses vem caindo 4%, e nesses últimos 9, 10 meses, né, ela deteriorou 26%, também um quarto do valor investido dos seus acionistas. Né? Que empresa nós estamos falando? Sim, estamos falando da Vale, né? Uma das maiores mineradoras do mundo. Né? Veja que não importa que se a empresa seja já consolidada ou não, sempre que ela
por exemplo, atua na questão da commodity, ela está sujeita à flutuação da commodity. Assim como, por exemplo, hoje, né, o açúcar vem subindo, a prata, a platina vem subindo, o minério de ferro, ainda mais com as perspectivas futuras, vem caindo, né? E não tem como uma empresa que trabalha com esse tipo de commodity se sustentar, uma vez que ela está à mercê da cotação. Então, a gente pode observar isso tanto em Vale quanto em Bradespar, as suas quedas, né? As suas quedas assintosas aí, ok? Você investe em Vale? Coloca aí, né? Nossa próxima, também ligada, talvez a gente possa colocar commodity, mas é mais consumo, né? Já está caindo aqui 30% nesses últimos 10 meses. Se a gente pegar um histórico aqui dos últimos 5 anos, até que ela entregou uma certa valorização para os seus acionistas, na ordem de 32%, mas isso perde de longe para o CDI, né? Em 5 anos, entregar 30%, você está perdendo aí para a inflação. Embora ela tenha pago bons dividendos em relação à sua cotação, ela é uma das empresas que mais paga dividendo na nossa bolsa. Nos últimos 2 anos, ela vem apresentando uma queda bem grande, 67%, pessoal. Nos últimos 12 meses, 37%. E neste ano, qual estamos aqui, 2023, caiu 19%, né? Até que ela tentou dar uma recuperada aqui no meio do ano, mas fato é que ela caiu já 19%, ok? Se eu for dar uma esticada aqui nas suas métricas, pegando, por exemplo, nesses últimos, vamos colocar 15 meses, pode ser? Pegar aqui nesses últimos 15 meses, ó, pegar e traçar uma linha daqui para cá, 50%, ok? 50% de queda aí, é muita queda, né, pessoal? Pois é, 50% de queda. Então nós estamos falando de qual empresa? Estamos falando da Marfrig. Você investe nesta empresa? Eu vejo muitas pessoas investindo, até com boas teses de investimento, né? Pessoas que investem nesse tipo de empresa vêm defendendo a tese, uma vez que ela paga bons dividendos, né? Embora nesses últimos períodos não pagou, mas ela é uma empresa que vem distribuindo bastante lucro para os seus acionistas. O problema é que, como ela também está, né, na questão aí de consumo, ela também está sujeita a muita flutuação. O mercado externo também pode ser impactado pelo dólar, se a empresa faz dívida em dólar e tudo mais, né? Então aí mais ou menos 30, 40% só nesses últimos 12, 11 meses, ok? Nossa próxima empresa, aqui também na parte de distribuição, infelizmente, é uma grande empresa, mas infelizmente nesses últimos 10 meses vem sofrendo com muita queda na sua cotação, né? Só nesses últimos 10 meses caiu 41,54%. Isso porque ela vem tentando se recuperar nesses últimos 3 meses, né? Quando a gente olha aqui nessa perspectiva, olha, quando a gente coloca aqui, por exemplo, nessa perspectiva, ela já caiu quase 50%. Embora também pague dividendos, é pouco dividendo que ela paga, mas fato é que ela já caiu aí quase que metade do valor investido dos seus acionistas, né? Se a gente for colocar aqui nesses últimos 10 meses. Que empresa é essa, pessoal? Sim, estamos falando da Açaí, né? Ela mudou aqui o nome agora é Sendas Distribuidora SA, né? Sabemos que no país está tendo um grande aumento aí, né, do número de atacados, né, compra no atacado, e ela é uma delas, ela representa um portfólio bem interessante, só que ela vem sofrendo aí muito com as quedas, né? Parte de lucros, receitas, isso vem sendo refletido aí nas cotações, tá bom? Pessoal, só uma breve pausa aqui. Se você estiver gostando, por favor, considere dar um like e seguir a gente aí no canal, que vai ajudar bastante a trazer mais conteúdos como esse. Nossa próxima empresa que vamos falar, essa empresa aqui, até que ela teve uma boa. Quando ela surgiu, né, ela apareceu como uma excelente oportunidade na bolsa. E muitos influenciadores famosos da parte de finanças falando dessa empresa, provocou até um hype. O fato é que ela subiu quase 600% lá na sua máxima, só que depois ela veio que ladeira abaixo, né, pessoal? Talvez você já até esteja adivinhando que empresa é essa, né? Nos últimos 2 anos, ó, não dá nem para pegar aqui a fonte no gráfico, olha, caiu 90%. Se você tivesse investido R$ 1.000, você estaria no bolso hoje com por volta de R$ 90,69. Pois é. É muita perda, né? Quando a gente coloca aqui nos últimos 12 meses, caiu 46%. Claro, já veio de uma queda de 90%. E nos últimos 10 meses, caiu 45%. Mesma coisa. Que empresa é essa? Sim, a Melius SA, código CASH3. Pessoal, é um pouco complicado a gente avaliar esse case, né? Como por exemplo o da Melius, né? Apesar dela ser uma empresa meio que de tecnologia, finanças, cashback,
multiplataformas, mas não está representando lucratividade para os seus acionistas. Ela até inclusive passou por um split, teve que agregar 10 ações em uma, né? Isso acontece quando a ação está sendo cotada muito baixo, o valor dela, para você diminuir a volatilidade, o beta, eles agrupam essas ações. Né? É o sentido contrário do desdobramento, até para poder diminuir um pouco a flutuação. Né? E ela fez esse split porque antes as ações estavam sendo cotadas a 60, 65 centavos. Aí ela aglutinou e agora está sendo cotado aqui a R$ 6. Né? Fez um 10 para 100 ou 10 para 1 aí. Né? Muito bem. Então, a Melius. Você já investiu em Melius? O que você acha desta empresa? Já viu muita gente aí na internet, né, que investiu, depois saiu dela e deixou os outros acionistas aí meio que na mão? Comenta aí se você conhece o caso. Nossa próxima empresa que a gente vai falar agora também do setor de supermercados. Veja que esse setor ele está sofrendo bastante. É um grupo muito grande no Brasil, grandes investidores, paga dividendos, é um dividendo bem pequeno, tá, pessoal? Frente ao tamanho deste case. Né? Quando a gente olha aqui para o seu histórico, é uma empresa que está há bastante tempo na Bolsa, ela até que ela entregou bons resultados até meados aqui de 2021, enfrentou bem a pandemia. Só que agora, por razões distintas, né, ela vem caindo muito. Olha só, quando a gente pega aqui na perspectiva dos últimos 2 anos, a empresa começou a ter uma queda assim assintosa, né, de 52%. E nos últimos 10 meses, 40%. Ela até tentou dar uma recuperada, talvez o pessoal que pegou aqui, né, o pessoal do trade que gosta, né, pegou aqui esse momento de queda, o fundo do poço, até que ela subiu um pouquinho mais, mas fato é que ela está nas mínimas históricas. Qual empresa é essa? Olha lá, Atacadão ou Carrefour, né? O código lembra um pouco do Carrefour, talvez pela razão social antiga, né? Mas a rede Atacadão SA, né? Também parte de mercados do atacado, né? Está aumentando bastante no Brasil. Até é interessante, a gente poderia fazer uma análise um pouco mais profunda dessas redes atacadistas, por que elas estão indo tão mal, né, na Bolsa de Valores. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem aquela Costco, também tem a Sam's Club, até um pouco do Walmart e Amazon, eles funcionam bem nos Estados Unidos, essas redes de atacado, só que eles têm um esquema, que é a questão da assinatura. No Brasil, está começando agora a pegar essa parte de supermercado por assinatura, né? Talvez uma forma de rentabilizar e reverter esse tipo de situação que está ocorrendo com Carrefour, também está ocorrendo com Açaí, né? Veja que os dois aqui estão praticamente na mesma ordem, né, de queda. Talvez possa reverter. Né? Não sou um grande especialista no setor, mas é uma coisa que a gente vem constatando com esse tipo de empresa na nossa bolsa. O que você acha aí do Carrefour ou Atacadão SA? Coloca aí no campo dos comentários. Nossa próxima ação, com muita queda, que sofreu bastante nos últimos 10 meses, também da parte de utilities, né? Caindo aí 50%. Ela já foi uma das queridinhas da nossa bolsa, até mesmo pegando aqui meados de 2020, 1.400, quase 1.500% ela subiu. Pagando dividendos de uma forma religiosa, é uma empresa bem antiga na nossa bolsa de valores. Só que, por razões distintas, nos últimos 2 anos, ela caiu aqui 86%. E desta queda, nos últimos 12 meses, caiu 65%, e nesses últimos 10 meses, 50%. Ok? O que aconteceu com essa empresa? Que empresa é essa? Sim, a Chinelinho, segundo o Barça, Alpagartas, Alpa 4. Ela até está dentro da holding do Itaú, né? Se vocês pesquisar lá junto com o Catex. O que está acontecendo? Né? A empresa está passando por um momento de revisão de portfólio, de margens, a parte administrativa e tudo mais. Né? O que me espanta é que são excelentes executivos e pessoas assim muito conhecidas, né, do mercado de valores, principalmente na parte de CEO, FO, CFOs, né? Mas isso não tem se consolidado, né? A gente pode perceber que apesar de uma boa administração, se você não tem um bom portfólio, boas rentabilidades, está no mercado consolidado, a queda é inevitável. Né? Na verdade, o preço segue o lucro. Uma vez que o lucro cai, o preço não tem como se sustentar. Você tem na sua carteira Alpagartas, né? Quase todo mundo consome, não só no Brasil, mas também lá fora, os produtos da Alpagartas, mas isso não tem se refletido na sua cotação, infelizmente, ok?
E a nossa próxima empresa, nossa última empresa para ser avaliada nos últimos 10 meses, caiu 56%. Nos últimos 5 anos, até que ela teve um bom histórico, se a gente pegar, por exemplo, aqui nas máximas, ela já chegou a subir 300%. Só que pós-pandemia, nesses últimos 2 anos, olha lá, já caiu 90%, nos últimos 12 meses caiu 64%, e nesses últimos 10 meses já caiu 46%, chegando aí a 50% de queda, ok? Que empresa é essa que nós estamos falando? Empresa do setor de turismo, CVC Brasil Operadora e Agências de Viagem, né? Sabemos que fica muito à mercê uma empresa de turismo, ela é afetada pela indústria de aviação, combustível, dólar, agora você tem a crise aí das milhas, enfim, ela está sofrendo bastante e ela vem refletindo isso na sua cotação. Imagina só, pessoal, você investir aí R$ 1.000 e perder cerca de 550, R$ 560, né? Ver seu patrimônio ser diluído em 50 e poucos por cento, 40 e poucos por cento, né? Realmente. O que serve de lição todas essas empresas que nós analisamos aqui? Bom, serve de lição para a gente observar o mercado que ela atua. Se os seus pares estão sofrendo, como a gente viu, alguns pares acompanham, não importa a empresa, não importa o administrador, mas por estar naquele setor não perene, sofrem também. Isso nos serve de alerta para investir em empresas no sentido oposto, que são perenes, que entregam lucros, que a sua cotação vem acompanhando os lucros, que pagam dividendos, que são sólidas e não passam por esses percalços, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.